São 7h12, falei que tinha entrevista e a gente já vai fazer entrevista agora. Quem que tá aqui? Vamos abrir a câmera para mostrar para quem tá na transmissão pelo YouTube. Olha lá, fotógrafo Zig Coque, a jornalista Maria Celeste Correia, que se reuniram para fazer um livro. Eu acabei de folhear a coisa mais linda, que traz as paisagens do Paraná. Sejam bem-vindos, bom dia. Muito obrigada, Roberta, bom dia, um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio T. A Celeste esteve aqui esse ano para falar sobre o Museu da Água, né? Exatamente. Entrevista, inclusive, que vai estar nosso especial de fim de ano, porque como abriu para o público, nós vamos reprisar. Que bacana, que coisa boa. Bom dia, Zic. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Antes de começar, você ia começar a me explicar, eu vou pedir para já explicar para os ouvintes juntos, né? Que o livro está dividido em algumas partes diferentes. Primeiro, é um livro com 400 fotos. As imagens, depois a gente vai ter que mandar foto para os ouvintes verem. Coisa mais linda o livro. Que produção caprichada, né? Conta pra gente, então, o que é a obra e essas divisões que vocês têm aqui no livro. Bem, é um livro sobre as paisagens do Paraná. O Paraná é um estado bastante diferenciado em relação aos outros, né? Que a gente tem a planície litorânea, a Serra do Mar bem marcada, né? O primeiro, segundo e terceiro planalto. E o Rio Iguaçu, que nasce a 900 metros, mais ou menos, ele vai, na fosa, está aproximadamente 100 metros, subindo 2 planaltos, né? Então é curioso. E o livro, justamente, ele em 3 capítulos, ele conta essa história. O primeiro capítulo é sobre as paisagens, que é uma gralha azul, que a Celeste depois vai poder falar melhor. Tem um personagem. Tem um personagem que conta essa história. Um segundo capítulo que são os parques nacionais e estaduais, somente parques, não tem outra unidade de conservação. E um terceiro capítulo que são as partes culturais, dropzinhos das partes culturais dos municípios que têm parques, que são 54 ao todo. E então o livro ele é bastante ilustrado, né? E essa parte cultural é feito com a Birgit Tummler, que é uma artista plástica, e fez, por incrível que pareça, depois você vai ver e não vai acreditar, mas é feito com caneta Bic. Caneta. Eu li isso numa reportagem que foi feita sobre o livro do Bem Paraná. Eles citam na reportagem que tem os desenhos feitos a caneta. Ah, já estou vendo aqui. E esse livro, ele foi feito em parceria com um editor amigo que eu já conheço há muitos anos, Fábio Ávila, que é do Brasilzão ali, né? Que é a editora dele. Então, graças a ele que a gente conseguiu viabilizar o projeto, né? É quase, ou é uma enciclopédia, né, das paisagens paranaenses. A intenção é essa, que seja uma obra informativa, de consulta, para que as pessoas conheçam, né, as riquezas do estado? Exatamente. Inclusive, toda a tiragem patrocinada pela lei de incentivo foi doada. Então, a semana que vem ela começa a ser distribuída nas escolas dos municípios que têm os parques. Então vão ser aproximadamente 4 livros por escola. E a gente oportunamente vai fazer um webinário na Secretaria de Educação justamente para tornar o livro mais útil para os professores e para os alunos, né? Bem legal. Conta um pouquinho sobre esse personagem. Então, a Gralha é Ibatinga, o nome dela? Quando o Fábio teve a ideia, o editor, de contar a história geológica e paisagística, né, do Paraná, que fosse uma ave, a gralha azul, que é a ave símbolo do Paraná. O Fábio é mineiro e mora em São Paulo há muitos anos. E se fosse uma gralha? Colocou esse desafio. E aí eu pensei, bom, eu vou começar a acreditar nisso quando eu achar o nome dela. E aí eu pensei, Só um parênteses, eu fui totalmente contra, né? Ele acha... Vai ficar um livro infantil, e na verdade não ficou. Eu pensei, não, a gente tem que achar o tom. E eu escolhi Ibatinga, que quer dizer nuvem, em Tupi-Guarani. Por quê? Porque essa personagem olha o Paraná de cima, de leste a oeste. Ela sobrevoa. Então ela entra pontualmente num lugarzinho ou no outro. Eu tô aqui, eu tô subindo, por que ela sobe? Então a gente começa a contar desde a planície litorânea, sobe a Serra do Mar, passa o primeiro planalto, o segundo, o terceiro planalto e termina na região de Foz do Iguaçu, percorrendo o caminho
geológico e paisagístico, passando por todas as formações, todos os ecossistemas e biomas do Paraná. E a gente achou que essa era a melhor maneira de explicar para os leitores por que o Paraná é tão diverso. Essa primeira parte do livro, que faz esse passeio, pelo que eu entendi, né, pelas paisagens naturais, valorizando as paisagens naturais partindo do litoral. Vamos fazer esse passeio aí, vocês podem se dividir nessa descrição. É por onde a gralha passa? Bom, ela começa passando na região... Começa na Ilha dos Currais. Né? Exatamente. Isso depois a gente entra no parque, mas ela passa contando como se forma o litoral do Paraná. A gente dá as idades geológicas, o que acontece, por que sobem as montanhas. Então, ela começa ali. E ela enxerga a Ilha dos Currais, Superagui, Ilha do Mel, toda aquela parte litorânea que ela é muito turística porque ela ainda é muito preservada também. E a gente descreve essa paisagem. Começa as encostas das montanhas, onde começa a mudar a vegetação, aí sobem as montanhas, né? Que, na verdade, é uma parte muito mais jovem do litoral do Paraná, né? A gente começa pela parte jovem, porque o litoral se formou por último, até porque antes ele era ligado com a África. Né, quando houve a deriva continental, aí ele começou a se formar, né? E foi a África para um lado, nós ficamos para o outro, e demorou para que se soerguessem as montanhas, né? E elas são relativamente jovens, têm 23 milhões de anos, mais ou menos. O resto do Paraná é bem mais velho. Tanto que quando a gente vai avançando, a gente vai chegar no meio do oceano, um mar interior. Onde é que existia um mar interior? Aonde nós temos hoje Vila Velha. A gente caminha por aquelas rochas, acha tão diferente aquilo era o fundo do mar. A gente se sente dentro de um aquário, né? Nos arenitos. Exato. Porque são as formações de fundo do mar, né? Então a gente conta por que ocorreram esses fenômenos. O Zig pode falar agora sobre a formação dos 3 planaltos, porque quando eu falei de Vila Velha, eu pulei um planalto, né? Porque depois que sobe a serra vai ter o primeiro planalto, que é o Planalto de Curitiba. Com relação ainda ao litoral, né, e esse remanescente de Mata Atlântica que a gente tem, que é o último grande remanescente, eu imagino que nessa parte haja também uma exploração grande com relação à nossa biodiversidade. Eu queria que vocês contassem um pouco o que o livro traz com relação à floresta ainda preservada e as espécies que vivem nessa região do litoral, que só agora está sendo valorizada, inclusive com a chamada Grande Reserva de Mata Atlântica e a exploração turística disso, né, pela comunidade local. Mas só agora, né? Exatamente, é o último remanescente junto com a parte sul de São Paulo de floresta atlântica contínua de todo o Brasil, que ia desde o norte do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo, né? E então era uma floresta muito exuberante e é onde 70% da população do Brasil vive, né? Na verdade, ia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Exato, né? Cobria quase toda a nossa costa, né? Só não pegava o norte do Brasil, mas quase toda. A gente tinha tanto que quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles chegaram encontrando aquela floresta, aquela selva que eles descreviam, era a floresta atlântica, pura floresta atlântica. E foi por ali que começou a destruição, exatamente com a primeira exploração, o primeiro ciclo, que foi o pau-brasil, né? Então, tudo aquilo foi se descaracterizando e hoje você encontra remanescentes ainda importantes, inclusive lá na Bahia, mas todos eles são pequenas unidades de conservação, alguns particulares, algumas são RPPNs. São ilhas de biodiversidade, né? Exatamente. E as que têm sorte ainda são ligadas por pequenos corredores, para que haja essa troca, né? Essa troca. Troca de sementes, troca de fauna, né? Exato. Bom, e aí? Estamos lá no litoral e eu quero saber como é que foi feita a produção, tanto de pesquisa quanto das fotos, né? Como é que foi essa imersão nessa parte aí da produção do livro? Bem, a gente tem uma relação dos parques, né? O IAT e o ICMBio, que é responsável, o IAT pelo estadual e o ICMBio pelas unidades federais. O IAT, que é o antigo IAP, né? Instituto Isso. Ambiental do Paraná. Agora é Instituto Água e Terra. Água e Terra.
Então a gente tem uma autorização, porque para você entrar nos parques e fotografar tudo mais, você tem que ter uma autorização. Eles deram uma autorização aberta para a gente, né? Com os contatos dos diretores dos parques e tal, e a gente percorreu praticamente todos os parques do Paraná. Alguns eu já tinha muita foto, né? Principalmente aqui na Serra do Mar. E, inclusive, a maior quantidade de unidades de conservação está da Serra do Mar para leste, né? Justamente pegando a Serra do Mar e boa parte da planície litorânea. E mais para o interior você tem fragmentos. E na parte norte e noroeste do estado, do ponto de vista ambiental, é meio trágico, assim, porque são pequenos pontos que são unidades de conservação que alguns não têm interligação, são verdadeiras ilhas, né? Uma região que era floresta. O Paraná ele era coberto originalmente por 85% de floresta e 15% de campos naturais, né, distribuídos em 4 grandes áreas. A maior era os campos de Ponta Grossa. Até eu cito como exemplo, meu pai ele era piloto e ele voava com teco-teco na década de 50, e ele, se desse uma pane no avião e ele estivesse fora de algum desses campos naturais, ele não chegava no chão, de tanta árvore que tinha. E hoje você passa e você vê pequenos fragmentos e algumas árvores isoladas. Isso em poucos anos, poucas décadas, né? E infelizmente isso está se replicando em boa parte do Brasil, que ainda tem áreas preservadas. Então esse livro também é para valorizar as unidades de conservação e mostrar a importância, inclusive, de restauro de áreas que foram degradadas. Por quê? Porque evita erosão, faz renascer rios, né? Mantém o clima melhor, inclusive a fauna que ocupa essas áreas, elas servem também para combater pragas, né? Então você só tem benefícios. Então, e você tem as áreas que deveriam ser protegidas naturalmente, né, que são as APPs que em volta do rio, e as reservas legais que deveria ser 20% de cada propriedade. Então se for considerar o Paraná, tem menos de 7% de área preservada, então a gente está em déficit, né? Com certeza. Bom, a gente sai ali do litoral, a Celeste fez o caminho até Ponta Grossa e ia falar do Planalto, né? O que a Gralha vai mostrar, então, na sequência pra gente? Eu quero fazer o percurso com vocês até Foz do Iguaçu, que provavelmente lá em Foz alguma coisa foi encontrada de semelhança com o que a gente encontra no litoral, né? Porque são biomas parecidos. Até só complementando, o segundo capítulo são os parques, e foi feito como se fosse um scanner de leste a oeste. Então, o primeiro parque que esse scanner bate, como se fosse uma linha percorrendo o estado, né? É o próximo parque. Então, ele não segue bioma, nada, ele simplesmente segue uma ordem. A gente só mudou a ordem do Parque Nacional do Iguaçu, que o último seria Ilha Grande, né? Que fica no Rio Paraná, mas como o Iguaçu é mais conhecido, a gente deixou o Iguaçu por último, né? E mais grandioso também, né? Mas acho que a gente tem que voltar um pouquinho, Roberta, porque você perguntou sobre a biodiversidade da área mais bem conservada do Paraná, que é exatamente a área da Serra do Mar, e é onde o Zig colocou que nós temos maior quantidade de parques. E por que é mais bem preservada? Por causa da dificuldade de acesso. É muita montanha, né? Então essa nossa riqueza e essa formação geológica acabou privilegiando a conservação da natureza pela dificuldade de acesso. Não teve como explorar. Tanto que quando se fez, por exemplo, a ferrovia Curitiba-Paranaguá, morreram milhares de trabalhadores ali, não só por causa das explosões que tinham que fazer, né, com dinamite, para fazer o caminho da estrada, mas era picada de cobra, era uma selva. Malária, né? Malária, eles estavam dentro da selva, né? Isso até nem está no livro, porque não era objeto do livro, mas os anúncios para chamar trabalhadores nos jornais eram feitos em vários idiomas, porque muito imigrante ia trabalhar lá, né? E era muito difícil, era uma odisseia. Isso que a gente desce hoje no passeio turístico de trem era uma odisseia. Mas ali, dentro daquela região, tem uma diversidade extraordinária de aves. Ainda tem
mamíferos importantes, gatos grandes e pequenos, né? A gente ainda tem onças, tem sussuarana nessa região. E as aves o Zig pode falar melhor do que eu, porque é ele quem fotografa. Mas e muita borboleta, muito inseto, muito sapo, muito bicho. A gente tem ainda. Por quê? Porque eles têm espaço e eles não são perturbados, né, pela gente. E existem alguns animais que eles são tão endêmicos, tão característicos de cada lugar, que eles estão em topos de morro, que eles só existem naquele topinho de morro, que são esses nossos micro sapinhos, que cabem em cima de uma unha do dedo, né? Eles estão... Então, cada espécie fica num topinho de morro. Como eles são muito pequenininhos, eles não conseguem sair dali. E eles se especiaram, né? Se especializaram e foram se modificando. Mas acho que o Zig fala mais sobre as espécies. Realmente, e você tem espécies diferentes conforme você sobe as encostas, né? Um exemplo na parte botânica é que você tem, por exemplo, dos mangues, né? Aí você vai subindo a serra, você tem aquela floresta de encosta, que é uma floresta muito exuberante, diferente da floresta de restinga, que é aquela parte de areia, que é uma floresta mais baixa, e formam cordões de deposição geológica paralelos ao mar, né? Então você tem em Superagui um rio que corre paralelo 30 quilômetros, que é a extensão de toda a ilha. Aí você vai adentrando, a floresta vai ficando mais exuberante, na encosta ela fica talvez a parte mais bonita dela, e aí você continua subindo a montanha, ela vai ficando meio anã, até virar uma mata nebular, que é inclusive ruim de caminhar, que ela tem 3 a 2 metros de altura, então ela fica mais ou menos... Difícil. Para mim, pelo menos, que sou mais alto, ela fica na altura do rosto, né? E aí depois, no cume, você Para você que tem quase 2 metros, né? Exatamente. E aí, no cume de algumas montanhas, você tem os campos naturais, que são campos de altitude. Em função de clima e solo, a vegetação não se desenvolve. Né? E depois você vem para a área de Curitiba, aí você tem o limite leste da distribuição da floresta de araucária. A araucária não consegue ultrapassar essas montanhas, né, por causa de clima e uma série de fatores. E aí você começa a ter um outro tipo de floresta, que é uma floresta mais fria, né, com imbuia, com erva mate, apesar da erva mate também ocorrer na Serra do Mar, mas com mais abundância de outras vegetações. E os campos naturais, eles são diferentes dos campos de altitude. E a quantidade de espécies, ela equivale a uma floresta. Apesar de você olhar e campo, isso aqui não serve para nada e tal. E hoje os campos estão praticamente destruídos como campos, né, pelas plantações. São 7h30. A gente vai fazer uma pausa. Só vou repetir que tem muitos ouvintes pedindo para falar o nome do livro que já querem fazer pesquisa aqui. Paisagem Paranaense, Cultura e Natureza, do Zig Koch, a jornalista Maria Celeste Correia e o produtor cultural Fábio Ávila. A gente vai para o intervalo, vai encerrando a edição estadual e depois volto com a continuidade da entrevista. Quem quiser ficar ligado lá no YouTube, TNews no ar. Aos ouvintes que ficam, bom fim de semana. Empate do Paraná, fique aí para acompanhar o noticiário da sua região e até segunda-feira. TNews. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na TNews. São 7h34. A gente está recebendo hoje aqui no estúdio o fotógrafo Zig Koch e a jornalista Maria Celeste Correia, que estão lançando o livro Paisagem Paranaense, Cultura e Natureza, uma enciclopédia sobre as paisagens naturais, parques do Paraná e também destaques culturais das regiões do estado. Temos participação do Jorge de Maringá, ele queria que repetisse o nome do livro, já passei aqui também. O Joel mandou para a gente uma mensagem falando que hoje vocês estão na capa do Jornal Interno da Copel, mandou até o print aqui falando do livro, que boa notícia. Ele então recebeu de 2 maneiras a informação. Tem também participação, quem manda mensagem aqui é o Borges escreveu, show o assunto do livro, estou encantado, pena que vou ter que entrar para o trabalho, mas depois dá para acompanhar o restante lá na transmissão do YouTube, fica salva a entrevista na íntegra, para quem não conseguir acompanhar até o final pode assistir depois. Tem também participação que chega, vamos ver quem é, o Romildo. O Romildo manda aqui uma super aula, parabéns aos autores. Ficaria o dia inteiro escutando vocês falarem sobre o Paraná.
Que legal, né? Esse tipo de feedback vale muito a pena, né? Gente, é Muito uma bom. delícia, porque a gente que é autor, a gente mergulha no assunto e faz porque gosta, né? E é tão bom a gente perceber que consegue chegar até as pessoas. E foi essa a ideia de construção do texto do livro, que fosse um texto leve, suave, porém informativo, porque no dia a dia, como a gente plantou cidades em cima dos ambientes naturais, muita gente perde a referência, a maioria das pessoas perde a referência. Nós hoje estamos aqui no 15º andar de um prédio numa área nobre de Curitiba, isso tudo aqui ou era campo ou era floresta. Então a gente vai perdendo a referência e o livro traz de volta isso e explica por que tal, como o Zig falou, é um encontro de formação geológica, clima e vento, altitude, e isso possibilitou com que as espécies vegetais fossem se estabelecendo e isso depois trouxe os animais, né? Cada um com as suas características. E é isso que a gente tenta contar de uma maneira suave e interessante para que as pessoas valorizem o Paraná, que é um estado extraordinário em termos de biodiversidade e de paisagens. E cada paisagem natural tem uma história belíssima, de milhões de anos, né? E o esforço da natureza de construir isso tudo que nos foi dado de presente. Por isso, a importância desse livro ser distribuído, ser doado, toda essa edição é doada para as escolas e a gente fica feliz porque ele vai poder funcionar como uma obra multidisciplinar. Então, o professor que quiser falar um pouco de geografia, um pouco de história, um pouco de cultura, porque o Fábio Ávila, que usa o pseudônimo de Augusto Junqueira, é o autor da terceira parte do livro, em que ele vincula os municípios onde nós temos os parques, o que a gente tem de tradição, o que a gente tem de costume, quais são as músicas, quais são as comidas, quais são as orientações religiosas de cada lugar, quem formou aquele lugar, que tipo de população, onde tem quilombola, onde tem população tradicional, onde foram imigrantes com a sua cultura. Então as pessoas se enxergam no livro também. Isso é uma alegria muito grande para a gente poder ter construído essa obra com essa visão e com essa distribuição. Muito legal. A Marlete Silva tá ouvindo a gente, mandando um abraço para Marlete. vocês. A entrevista tá muito Outro boa, pra ela ela. escreveu. Beijo, Marlete. Obrigada por ouvir a gente. A gente também tem participações chegando ainda de ouvintes que querem saber como é que fazem para conseguir o livro. A Cirlei escreveu, saber se tem como comprar. Também tem o Carlão do Centro Cívico. Onde é que eu encontro o livro? Como é que faz? Olha, como essa edição foi toda doada, os ouvintes têm uma oportunidade de adquirir o livro. Na próxima terça-feira, dia 29, às 19 horas, no MON, o Museu Oscar Niemeyer, nós teremos um lançamento do livro e, nesse momento, poderão ser adquiridos livros, porque todos os livros vendidos neste dia, a renda reverte para o Hospital Pequeno Príncipe, porque o acordo que nós temos com a Lei de Incentivo à Cultura é de não vender os livros. Então, nós doamos um número de livros para o Hospital Pequeno Príncipe e, nesse dia, o hospital vai receber o hospital doações. que está vendendo o livro, no caso. Ele recebe doações e, em troca, ele entrega o livro. Que legal, Na bem re- amarrada a estratégia, muito boa. Então, para quem é de Curitiba, como o Carlão, que escreveu pra gente, terça-feira, 19 horas no MON, dá para comprar o livro do Hospital Pequeno Príncipe. Exatamente. E é interessante porque não é uma compra de livro, é uma doação que tem um valor mínimo para você ter o livro, mas você pode fazer uma doação espontânea de quanto você quiser. Então, se você quiser fazer uma doação espontânea sem o livro, você pode, R$5, R$1, R$10, ou
você tem um valor mínimo, que vai ser R$200, e se você quiser 210, 500, R$1.000 ou um valor maior, a opção é tua, né? Porque realmente o dinheiro, as maquininhas, Pix, etc., vai ser tudo do próprio hospital. A gente vai estar lá só para autografar. A gente só vai estar de Ó, bonito. também é uma oportunidade para conhecer os autores, legal. Vamos voltar lá para o nosso passeio pelo Paraná, porque falamos alguma coisa sobre o litoral, chegamos até os Campos Gerais. Queria que você trouxesse mais um pouquinho de informação sobre que trajeto foi feito ali pelo livro para ir mostrando essas paisagens. Compreendi que vocês passaram por reservas, áreas de preservação, parques também, e depois no final entram mais numa questão das próprias cidades e da cultura das cidades, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que vocês mostram ali no livro. Bom, esse primeiro capítulo, ele não fica preso nas unidades de conservação. Então o capítulo ele é mais livre no sentido de imagem, né? Então você pode ter imagem que é de unidade de conservação particular, outros que não são de unidade de conservação em particular, mas representam paisagens do Paraná. E então a gente vai percorrendo dentro do que o geólogo Reinhard Mack descreveu o Paraná. Foi ele que fez essa descrição com corte longitudinal do Paraná, justamente mostrando a planície, Serra do Mar, primeiro, segundo e terceiro planalto. E a gente seguiu, inclusive tem um texto em homenagem a ele, né, no final do primeiro capítulo, justamente descrevendo essas paisagens. E é interessante entender, né, mas como que o mar subiu tanto assim, ou desceu tanto? Não foi o mar que desceu, foi o continente que subiu. Que subiu. Isso é muito, muito mais maluco, né? Em função de movimento do continente para oeste, né? Que fez surgir os Andes. Inclusive eu tive em alguns lugares nos Andes que você tem fósseis de corais a 5.000 metros. Você vai olhar assim, mas como é que foi parar lá? como que veio parar O aqui? que aconteceu? Então, quer dizer, aquilo subiu em função do impacto das placas do Pacífico e da América do Sul. E isso fez com que o continente arqueasse, né? Ele empenasse, vamos dizer assim. E aí fez subir a Serra do Mar, que a formação foi lá embaixo, há 1 bilhão de anos mais ou menos, né? E aí ela se soergueu justamente, começou a aparecer nesse período mais recente geologicamente, né? A gente tem que pensar que toda a Terra ela é unida por placas tectônicas que a gente não enxerga, elas estão lá embaixo. E quando essas placas se deslocam, né, ocorrem aquelas grandes transformações naturais. E aí sobe montanha, desce montanha, aparece vulcão, quando ocorrem as erupções vulcânicas, né? Então a gente vai caminhando nesse nosso os passeio. terremotos, né? Como Também. aconteceu recentemente, Exato. sempre acontece na Indonésia, que sempre há muitas explicações, mas é difícil de compreender, né? Que na verdade o que está acontecendo é uma movimentação das placas e aquela é uma área de instabilidade, né? Hoje que a gente vê os terremotos que acontecem, como você falou, terremoto, e aí ele provoca tsunami em alto mar. Foi isso que destruiu a Indonésia, né? Alguns anos atrás, parte do litoral da Indonésia. O Japão convive muito por estar sobre uma placa onde existe bastante fricção entre uma e outra. Então o Japão convive muito com terremotos, mas isso, apesar da gente achar terrível, e é terrível para quem está lá, é muito pouco perto do que acontecia na Terra. Quando a Terra era muito mais jovem, esses choques, essa violência que ocorria geologicamente, ela era muito maior. Hoje a gente está numa fase de estabilidade. É tudo muito calmo na Terra. A Terra já foi um lugar muito inóspito. E hoje nós estamos vivendo um período de muita tranquilidade. Até por isso, nós temos o maior número de espécies habitando a Terra ao mesmo tempo. Isso sem contar que a Lua era mais perto, né? Então ela também puxava os continentes e fazia com que essa fricção fosse maior, né? A Lua começou 22 mil quilômetros perto da Terra e hoje está 380 e tantos mil.
né? A Lua é um pedaço da O Terra. efeito era muito Eu maior. vou aproveitar que vocês estão trazendo tantas informações e eu vou fazer a seguinte pergunta para os dois, assim. A Celeste é jornalista, você é fotógrafo. Como é que vocês se tornaram especialistas, tão especialistas em todos esses assuntos? São anos de estudos e de dedicação a essa área e eu quero saber como é que isso, quando foi que vocês se encantaram em entender o planeta Terra e trabalhar sempre voltado, porque é, né, um trabalho contínuo voltado para a questão do meio ambiente. Acho que começa pelo Zig, né? Que é mais antigo nessa área do que eu. Mais antigo também. Se falar que não, já sabe, né? Bem, eu desde adolescente, né? Sempre fui apaixonado por essa questão ambiental. E Bom, então isso vem com você desde sempre. Exatamente. Né? E sempre fui muito curioso, gostava de ler, de conversar com pessoas especialistas em cada área. E tinha muita curiosidade de entender, como é que, às vezes, em corte de estrada, você vê uma rocha no meio da terra, né? Aí, às vezes, estava com pessoas que entendiam mais que eu e a pessoa começava a explicar e tal. E aí fui entender essa questão da deriva continental, que é esse movimento, que é uma teoria relativamente recente, né? E comprovada também de uma forma muito recente. Então, fui... por curiosidade mesmo, né? Lendo, ouvindo, conversando com outras pessoas, tanto parte de fauna, de flora e essa parte geológica que é tão importante, né? E a gente se pensar, a gente é um cisquinho, é menos que uma areiazinha no meio da praia, né? Então a gente tem toda essa coisa de somos o máximo, mas a gente é um quase nada, né? E a Terra, com toda essa maravilha que ela ela é nesse grãozinho de areia que tem tudo isso, né? E a relação das espécies e tudo é uma coisa realmente fascinante. E no meu caso, as aves me puxaram muito para esse conhecimento também, né? As aves a gente vê em toda parte, né? Tem inclusive nos polos, tem aves, né? E ela te obriga a você entender outras coisas, né? Então a plantinha que ela está comendo, por que ela habita esse lugar e não outro? Algumas são de solo, outras são de topo de montanha, outras são... Os movimentos de migração que são impressionantes, né? Uma coisa maravilhosa, né? Então, Tem muito a ensinar pra gente, as aves, né? Sobre Muito. o nosso próprio planeta. E você, quando é que se encantou e começou a mergulhar nesse universo? Eu acho que começou com o fato de eu ser jornalista. O meu pai contava uma história sobre mim que era muito engraçada. Ele dizia, as pessoas falam, a Maria Celeste virou jornalista porque ela gosta muito de ler, a Maria Celeste virou jornalista porque ela estuda muito. Não, as pessoas não entenderam ainda. A Maria Celeste teve um problema muito sério e as pessoas paravam, nossa, o que aconteceu com ela? Ela foi evoluindo desde que nasceu, foi passando pelas fases, desde bebê. Quando ela chegou aos 3 anos, ela entrou na fase do porquê e nunca mais saiu. E aí ela virou jornalista. Olha, engraçado você falar isso, porque eu também sou jornalista, né? E sempre digo, né, quando as pessoas perguntam, o jornalista é o que gosta de ler, gosta de escrever. Não, o jornalista é o curioso. Ele é o mais curioso, não é? É a curiosidade que move o jornalista. É isso que traz aí o amor pela leitura. Como funciona, por que funciona, não é isso? Então, eu como entrei na fase do porquê, segundo o seu José Correia, meu pai disse, e nunca mais saí, o Zig se encantou pelas aves, eu me encantei pelas paisagens. Então eu ia fazer as reportagens e ficava olhando e pensava, por que é assim? Por quê? E curiosa, e pesquisava, e fui indo, até que um dia na vida eu acabei conhecendo o Zig como entrevistado primeiro. Ele estava lançando um guia de aves e fiquei muito, porque eu já conhecia ele pelas fotos, né? E eu era encantada pelas fotos dele, e aí nós nos conhecemos, ele como entrevistado e eu como entrevistadora, pela antiga TV Paranaense. Passamos anos sem nos encontrar de novo, acho que uns 4 anos depois, mais ou menos, a gente começou a se aproximar e trabalhar juntos para uma revista que não existe mais, a revista Mares do Sul, que era do meu amigo Jackson Kaiser, jornalista também de Porto Alegre, como eu, que morava em Florianópolis e já falecido. E essa revista eu comecei a produzir os textos e o Zig era convidado para colaborar com fotos. Isso nos aproximou, a gente acabou namorando, acabou casando e
só aumentou, então, o meu amor pela natureza, porque o Zig me mostrou também muita coisa. E dali eu E disparei. vocês fazem muitos trabalhos juntos, né? Isso é bem interessante. A gente faz alguns eu faço sozinha, outros eu faço sozinha e levo ele faz alguns sozinhos e outros ele começa e também me leva. Então é quando existe a oportunidade da gente trabalhar junto. E isso que o Zig estava falando, que ele começou a se interessar pela natureza, pela observação das aves, hoje o que eu posso testemunhar a respeito dele é que ele está sempre estudando. Quando ele não está fotografando, ele está lendo. Ou ele está lendo uma literatura dirigida à fotografia, ou ele está estudando sobre a natureza. Então, o tempo inteiro a gente estuda, ou eu ou ele, um descobre uma coisa, manda para o outro, né? Como eu tenho o programa à tarde na rádio, né? O Justiça e Conservação, ele acha os assuntos para mim. Celeste, veja se isso aqui serve para o programa. Eu, às vezes, olho, Zig, isso aqui, olha essa espécie que apareceu. Então, o tempo inteiro a gente está trocando. É um assunto muito importante para cada um de nós, enquanto indivíduo, e essa troca só faz a gente crescer. E outra coisa importante, eu brinco sempre que jornalista é especializado em falar sobre aquilo que não entende, né? Porque a gente fala um pouco de tudo. E como que eu passei a entender? Não foi só estudando. Claro que não. Foi conversando com quem conhece. Então, essas consultorias científicas, as entrevistas que eu faço, o apoio que eu recebo de pessoas especializadas em geologia, em fauna, em flora, é isso que me torna melhor enquanto profissional. São eles que estudaram muito, esses especialistas. Você traduz. Exatamente. Eu sou uma ponte, né, entre o conhecimento científico e a população. E muitas dessas pessoas eu conheci ainda como repórter, mas outros eu conheci pelo Zig. Que o Zig também, para fazer o trabalho dele, a documentação fotográfica, ele também se apoia, busca, fez muitas expedições, né, Zig, com pessoas que são especialistas. E o Zig me trouxe também essas pessoas. São 7h53, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já voltamos para o fechamento aqui da entrevista. T-News. São 7h55, muitos ouvintes estão participando aqui, e estão inclusive combinando protestos já, porque eles querem o livro. A gente hoje está entrevistando os autores aqui, né, do livro que eu já mostrei, quem está na transmissão em vídeo já viu na minha mão algumas vezes, um livro lindíssimo, Paisagem Paranaense, Cultura e Natureza, uma enciclopédia das paisagens do Paraná. Mas, enfim, a gente está conversando aqui que tem o lançamento em Curitiba na terça-feira, mas que realmente é um livro que não vai ficar à venda. Acontece que tem uma rede de patrocinadores e aí os ouvintes podem também tentar conseguir os exemplares dependendo das empresas. A Copel, por exemplo, do Joel, nosso ouvinte que trabalha lá, olha lá, a Copel é um dos patrocinadores, né? Exato. Agora, vocês têm que pensar em fazer uma segunda edição desse livro aí para poder vender, não? Vontade não falta, estamos atrás, né, para conseguir fazer. Tem outros projetos aí também na gaveta aí que estão no forno, aliás, né? E com certeza a reedição desse está na pauta também. A gente vai, a Marlete está dando uma ideia aí, se a gente consegue um livro para fazer um sorteio entre os ouvintes no começo da próxima semana. E vamos se comprometer, então, com isso, ainda que seja o meu, para a gente poder atender, de alguma maneira, os que não são de Curitiba e não podem estar, né, nesse lançamento na terça-feira. Vocês topam? Claro que sim. Não, você pode até sortear o seu, se depois eu ganho outro. Exatamente. Muito bom. Então, tá feito, gente. Na segunda-feira, até lá eu penso em como é que a gente vai fazer a regra desse sorteio. Os ouvintes já podem se preparar. Na segunda, a gente faz o sorteio aqui do livro. Mas vamos restringir a quem é de fora de Curitiba. Quem é de Curitiba pode ir na terça-feira lá no MON e aí consegue o livro. Para a gente fechar a conversa, porque temos pouquinho tempo, a gente não falou quase sobre essa última parte do livro e é muito interessante porque traz cidade a cidade características
da cultura local, com ilustrações bem lindas. Fale um pouquinho sobre o que é essa parte que passa pelas cidades paranaenses. Esses são os municípios que têm parques, justamente, né? E o Fábio escreveu um dropzinho sobre a parte mais importante de cada município nessa questão cultural, justamente para fazer essa integração das áreas de preservação com a questão humana, que a gente tem boa parte das pessoas tem aquela coisa da cerca para lá é preservação, da cerca para cá eu faço o que eu quero. E na verdade hoje a gente entende que é tudo uma coisa só e a gente tem que conseguir conciliar as duas coisas, né? Mas eu gostaria inclusive de aproveitar e agradecer aos patrocinadores que viabilizaram, né? Lógico. Então parte foi feito via Lei de Incentivo à Cultura, que foi a Sanepar, Copel, a Grasp, a Bernec, a Potencial Petróleo, a Compagás e com compra direta tivemos a FEComércio, a Sesc, a Klabin e a Ecosistemas. Então eles não foram via Lei de Incentivo, eles compraram tiragem e toda a tiragem é deles, né? Então graças a essas empresas a gente conseguiu viabilizar o projeto. E toda a parte com incentivo da lei foi doada, né, para as escolas e essas obrigações que a própria lei tem a patrocinador fica com uma parte da tiragem. Os livros já estão com as escolas, ou seja, assim, os nossos ouvintes que têm estudantes, crianças, adolescentes na rede de ensino vão encontrar a obra já? A partir da semana que vem vai ser distribuído. Os livros já estão com a secretaria, já faz algumas semanas, e aí eles têm que fazer uma logística para distribuição. Essa logística já foi esquematizada e a partir da semana que vem vai começar a feita a distribuição. Para o ano de 2023, com certeza para o ano letivo de 2023 já vão estar disponíveis as obras, né? Todas estarão lá. Muito obrigada pela entrevista, ótimo papo com vocês, bom fim de semana e sucesso aí com o livro. Muito obrigada. E fica aí a promessa para os ouvintes que a gente vai se esforçar por uma segunda edição que aí sim vai ser comercializada. Obrigada, bom fim de semana. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou encerrando o TNews de hoje, são 8 horas em ponto. Bom fim de semana para os ouvintes. Na segunda-feira estaremos de volta às 10 para as 7 com mais notícias e bate-papo por aqui. Bom descanso e até lá.